No vídeo de hoje nós vamos ensinar você como que o Espírito Santo ele ajuda uma pessoa a vencer o pecado, a superar o pecado, porque a palavra já diz que o pecado tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente significa com muita força, né? Com muita força o pecado ele assedia a pessoa. E às vezes a pessoa ela não consegue, né? Ela não consegue dizer não, ela não consegue negar a sua vontade e ela acaba caindo em tentação, ela acaba caindo no pecado e coisa desse tipo. Por isso que o Espírito Santo, ele se faz necessário. Aí vem aquela pergunta assim, mas e quem ainda não tem o Espírito Santo? Razão pela qual nós temos orado, razão pela qual existe o jejum, razão pela qual nós ensinamos, nós estamos sempre aqui postando vídeos, falando sobre o Espírito Santo, para que você receba, para que você seja batizado e esse problema seja resolvido. E você venha alcançar a salvação, você venha alcançar a vida eterna. Quantas vezes, né, a pessoa, ela tenta vencer o pecado do jeito dela ou sozinha. Ela tenta, existe dentro dela uma intenção e até um desejo de superar o pecado. Mas ela não consegue porque ela está tentando sozinha. Então ela cai de novo, ela volta a fazer o mesmo erro, ela confessa para Deus aquele erro, aquele pecado, e depois ela está ali fazendo ou praticando ele de novo. Vou mostrar para você o que diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Porque talvez você já tenha prometido para Deus várias vezes se consertar com Ele, e isso tem de monte, tá? Mas você promete consertar com Deus, você promete que você vai mudar, mas você acaba cometendo o mesmo erro ou os mesmos erros. A verdade é que ninguém vence o pecado sozinho. Ninguém. É por isso que Deus deu o Espírito Santo. E a palavra diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência significa vontade, né? Quando a pessoa anda no Espírito, então ela ignora a vontade da sua carne. Nós vivemos na carne e no Espírito. Nós temos a carne e temos o Espírito. Podemos viver na carne e no Espírito. Aí é uma escolha que a pessoa faz, mas quando ela vive no Espírito, ela não cede às vontades da sua carne. Então você vê aí a importância do Espírito, porque o Espírito, ele vai dar a você força, ele vai dar a você capacidade, sobretudo o temor, para você não ceder ao pecado. Você não ceder. Aliás, por falar em força, essa é a palavra-chave do nosso vídeo, que eu queria que você escrevesse aqui embaixo o seu nome, seja qual for o seu nome, escreva aqui embaixo nos comentários e ponha na frente a palavra força. Força, que é o que Deus vai te dar, e vamos orar para que isso aconteça, tá bom? Escreva aqui agora, já para você não esquecer. Então, por que o Espírito Santo ele se faz necessário tanto para nos ajudar a vencer o pecado, como para nos ajudar se a pessoa ela falhou com Deus, ela voltar à salvação. Porque o Espírito Santo é o que convence. A palavra diz aqui, o Espírito Santo convence do pecado. Jesus falou, João 16:8, quando ele vier, quer dizer, se referindo ao Espírito de Deus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele convence a pessoa que ela está errada, que ela está em pecado e que ela precisa se arrepender, se consertar com Deus para que ela possa ser salva. Entende? Você vê a função do Espírito Santo como é importante. Antes de vencer o pecado,
é preciso reconhecer o pecado. Porque enquanto a pessoa não reconhece que está no pecado, ela não vai vencer o pecado, ela não vai conseguir abandonar aquilo. Então ela precisa reconhecer. E o Espírito Santo que nos faz enxergar o que está errado, né? O Espírito Santo é o que faz a pessoa fazer ou passar a fazer aquilo que é certo, dá forças a ela, mesmo que o mundo diga que está certo aquilo que a pessoa está fazendo, o Espírito Santo vai convencer ela que está errado. Claro, se aquilo vai contra a vontade de Deus. E o Espírito Santo dá forças à pessoa para servir, agradar a Deus e fazer o que é certo. Então, você vê que tudo depende do Espírito de Deus. Primeiro, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Ele é o que convence, faz esse trabalho. E depois ele salva. Ele convence tanto aqueles que não têm ainda, ele convence a pessoa do pecado para salvá-la, como aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, se ela vier a falhar com Deus, porque nós erramos, nós somos falhos, nós erramos no falar, no pensar, no agir, nas atitudes. Então o Espírito Santo nos convence, olha, isso aí que você falou desagradou a Deus. Olha, isso aí que você pensou desagradou a Deus. Olha, isso aí que você fez ou praticou desagradou a Deus. Então, você se conserta naquilo ali. Você entende? E o Espírito Santo faz haver progresso espiritual. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso interior. Ele trabalha dentro de você, primeiro removendo do seu interior tudo aquilo que não presta, né? Para que ele possa sempre habitar ali, e convence dentro da pessoa o que ela precisa fazer para mudar, para ser diferente. Às vezes o homem fala, todo mundo fala, mas a pessoa não ouve. Mas quando o Espírito Santo fala, ela ouve. Porque o Espírito Santo trabalha dentro dela. No livro de Ezequiel 36, ele diz assim, versículo 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Quer dizer, você vê que o trabalho espiritual acontece dentro de nós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então, é uma promessa do próprio Deus. O Espírito Santo não só te ajuda a resistir o pecado, tá? Mas ele transforma os desejos da pessoa. Então, se ela tinha desejos carnais, ela vai passar a ter desejos espirituais, porque ela vive pelo Espírito. Então, ele muda o seu coração, ele coloca em você alegria e prazer de obedecer a Deus e seguir a sua palavra. Por isso que você deve se alimentar das coisas espirituais, como por exemplo vendo esse vídeo, você está se alimentando das coisas espirituais. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique aqui embaixo, se inscrever, é grátis, você não paga nada, tá bom? Só clicar aqui, você vai estar incluído nas minhas orações também. Do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Quando você alimenta o espírito, né, com as coisas de Deus, não só vendo vídeos, mensagens, mas músicas, hinos cristãos que falam da fé, quando você lê a Bíblia, quando você procura estar envolvido com as coisas de Deus, você enfraquece a carne e fortalece o espírito. Se esse vídeo lhe abençoou, peço duas coisas. Compartilhe o link dele com seus familiares, parentes, amigos, com outras pessoas que você sabe que precisa saber o que você acabou de aprender. E se você gostou, tem um joinha aqui, dê o seu like, porque isso vai fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas e elas sejam salvas também.